Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e eu quero começar pedindo a sua ajuda para que se inscreva aqui no canal, ative as notificações. Se assistir e gostar do vídeo, deixa o like. Se não gostar, manda o dislike, comenta, compartilha. Em especial com quem mora em Minas Gerais ou esteja interessado em saber como andam as coisas por aqui quando a gente fala de pesquisas. Vou trazer aqui números para o governo de Minas Gerais, também para o Senado e também para a presidência da República, porque a Paraná Pesquisas ouviu entre os dias 8 e 13 de maio 1.680 eleitores em 78 municípios do estado de Minas Gerais. Então, se puder, manda o vídeo para aquele seu amigo mineiro para que ele saiba como que está aqui. Segundo este instituto, é bom sempre destacar que tem uma margem de erro de 2,4 para mais ou para menos. Vamos começar aqui com o cenário da presidência da República, que é um cenário estimulado. O que é isso? É quando o Instituto oferece para o eleitor uma lista com os nomes. Eu vou mostrar depois a pesquisa espontânea, que é quando o Instituto não oferece a lista com os nomes e aí o eleitor, de forma espontânea, diz em quem ele votaria se as eleições fossem hoje. Assim como no cenário estimulado, se elas fossem hoje. E eu gosto sempre de explicar que se nós tivéssemos que ir para as urnas neste momento, neste dia, nós teríamos tido 45 dias de campanha intensa na televisão, nas ruas, debates, sabatinas, enfim, alianças construídas, o vice do fulano, o vice do Beltrano, e nós não temos nada disso. Então, pesquisa é um retrato do momento e pode mudar de acordo aí com muitos fatores. Mas trazendo aqui então no cenário estimulado, Lula lidera com 41,6%, Bolsonaro vem em segundo com 33,8%, o Ciro em terceiro com 6,2%, o Janones em quarto com 2%, o Dória vem em quinto com 1,3%, Emael aparece com 1%, Luciano Bivar com 0,6%, Pablo Marçal com 0,5%, Felipe Dávila e Simone Tebet com 0,4% cada, Vera Lúcia 0,1%. Votos brancos e nulos 7,7%, não souberam ou não responderam 4,5%. Aí alguém pode pensar, tá vendo, a eleição tá definida, teremos um segundo turno entre Lula e Bolsonaro. Tem que ter muita calma nessa hora, como eu disse, a campanha nem começou, tá longe de começar e tem muita coisa para acontecer daqui até lá. Mas o que a gente percebe em vários institutos é o quê? Quando você apresenta a lista, as pessoas trazem questão de memória, de lembrança, e você tem um atual presidente tentando a reeleição e um ex-presidente que está nas urnas desde 89, concorrendo em todas, e quando ele não pôde, colocou alguém que ele queria. No caso, Lula, né, esteve de 89 até 2006, em 2010 colocou a Dilma, em 2014 a Dilma, em 2018 ele era candidato, sem poder ser, mentindo para o povo, depois colocou o Haddad, que saía na rua com a sua máscara, e agora está aí de novo. Então, né, as pessoas lembram do Lula, conhecem o Lula e ele se apresenta como a principal força contra Bolsonaro, embora ele, Lula, pessoalmente, não assinou nenhum pedido de impeachment, que é uma coisa realmente estranha, porque, por exemplo, Ciro Gomes assinou vários. Então, se você se opõe a alguém, tem que ser uma oposição realmente concreta e não simplesmente da boca para fora. Mas, nesse momento, o Lula lidera na pesquisa estimulada aqui com uma folga de 8 pontos, mais ou menos, para o Bolsonaro, mas na pesquisa espontânea, vejam bem, Lula também lidera, mas com 24,6%. Você tem uma queda de 17 pontos em relação ao cenário estimulado. O Bolsonaro, que tinha 33,8%, aparece aqui com 22,4%. Aí o Ciro aparece 1,4%, Moro 0,3%. Moro não é mais candidato, mas como as pessoas podem responder quem elas quiserem, 0,3% dos entrevistados disseram que votariam no Moro. O João Dória e o Pablo aparecem aqui com 0,2%, o Janones com 0,1%, indecisos 41,3%, vejam isso, 41,3% de indecisos e 9,3% brancos e nulos. Se a gente for somar aqui, você tem 50,6% dos votos, né, entre os indecisos e também aqueles que nesse momento estão tão desanimados que não vou anular ou vou votar em branco. Ou seja, mais da metade dos mineiros não tem candidato se você não apresenta uma lista com os nomes. Então, engana-se quem acha que o segundo turno entre Lula e Bolsonaro, né, já esteja definido, né? Minas Gerais mostra por essa pesquisa que tem espaço, né, para alguma mudança. Vamos aqui agora falar do governo do estado. Na espontânea, insisto, sem apresentar os nomes, o Zema lidera com 16,9%, o Calil vem em segundo com 8,3%, Aécio Neves 0,7% em terceiro, Carlos Viana, que é senador, 0,5%, Marcos Pestana 0,1%, que é do PSDB,
O Carlos Viana é do PL, é bom situar aqui o pessoal, o Aécio Neves do PSDB, o Calil do PSD e o Romeu Zema do Partido Novo. Outros nomes citados e somados alcançam 0,9%, não sabe, não respondeu 65,4% dos entrevistados, ninguém branco e nulo 7,3%. Agora vamos então para o cenário estimulado para o governo de Minas. O Zema lidera com 46,8%, 20 pontos atrás dele vem Calil com 26,8%. E Carlos Viana aparece em terceiro, 5,4%, lembrando que o Carlos Viana é o candidato de Bolsonaro no estado. Marcos Pestana aparece com 1,7%, Renata Regina, que é do PCB, 0,6%, Miguel Correia, do PDT, com 0,3%, Lorene Figueiredo, do PSOL, com 0,2%. Não sabe, não respondeu, 7,3%, e nenhum branco e nulo, 10,9%. Agora vamos para o cenário 2, para o governo de Minas, sem o PSDB, que tinha então Marcos Pestana no cenário 1. Aí a alteração aqui bem pequena, Romeu Zema vai para 47,7%, Alexandre Calil para 27,3%, o Carlos Viana vai para 5,4%, mantém o que ele tinha antes, na verdade. Renata Regina, 0,6%, também manteve. Miguel Correia ficou com os mesmos 0,3%. Lorene Figueiredo, 0,2%. Não sabe, não respondeu, 7,5%. Nenhum branco e nulo, 11%. E no cenário 3, o Instituto pegou os três mais bem colocados, né, nos últimos levantamentos e fez a simulação aqui agora. Apenas Zema, Calil e Carlos Viana. Então também alteração pequena, mas um crescimento do Romeu Zema que vai para 48,5%. O Calil melhorou um pouco, foi para 27,5%. E o Carlos Viana não melhorou tanto assim, ficou com 5,5%. Aí você tem 18,6%, somado não sabe, não respondeu, nenhum branco e nulo. Então a gente percebe que nesses três cenários iniciais, Zema venceria no primeiro turno até com uma certa folga, porque aí você tem que tirar o voto branco, nulo e tal, pegar só os votos válidos, então o Zema teria mais que 50% mais um vencendo. Mas o Instituto pesquisou aqui o seguinte, né, o Calil com apoio do Lula, Zema com apoio de Luiz Felipe Dávila e o Carlos Viana com apoio de Bolsonaro. Aí você tem uma mudança no cenário em que o Calil passa a liderar num empate técnico dentro da margem de erro. O Calil teria 34,6%, o Zema 33,1%, então 1,5 atrás, com uma margem de 2,4%, é um empate aqui. Carlos Viana, então, teria 11,7%. E você tem somados, né, nenhum branco nulo, não sabe, não respondeu, 20,5%. Potencial de votos, que é o eleitor que diz que votaria com certeza num candidato ou poderia votar, cogita a possibilidade. O Romeu Zema lidera o potencial com 64,5% e o Calil vem em segundo com 50,3%. Outros são menos conhecidos, então é normal que o potencial seja menor, então nem vou trazer aqui para vocês. A rejeição agora, né, não votaria no candidato de jeito nenhum. Vejam que o Carlos Viana, que nem aparece bem colocado no potencial de votos por ser menos conhecido, lidera na rejeição. É o candidato, insisto, de Bolsonaro. Então, né, a população talvez já tenha enxergado nele o candidato do atual presidente, que também é bastante rejeitado. Então, o Viana lidera a rejeição com 39,8%. E vem coladinho nele Calil, com 39,1%. E aqui eu faço um parênteses. Se realmente essa aliança Calil com o Lula se concretizar em Minas, eu acredito que o Calil vai atrair para si um pouco mais de votos no primeiro turno. As pesquisas apontam isso, então não dá para negar. Eu acho que num segundo turno o Romeu Zema vai explorar essa proximidade do Calil com o Lula e o Calil vai tentar colar a imagem de Bolsonaro na do Zema, mas o Zema está tentando se distanciar, né, do atual presidente. Então vai ser uma briga no segundo turno, mas eu acredito que o Calil vai acabar ampliando a sua rejeição, que segundo esse instituto já não é tão pequena, muito próxima aqui ao que tem o Viana. E o Romeu Zema aparece em terceiro lugar na rejeição com 31,6%. E a situação para o governo de Minas, né, embora o Zema apareça aqui podendo ganhar no primeiro turno, quando você não considera apoio desse ou daquele, eu acho que ainda está em aberta. Não sei se o Carlos Viana vai conseguir tirar votos do Zema, votos de bolsonaristas que estão com o Zema, né, ao ponto do próprio Viana crescer mais nas pesquisas e ameaçar, por exemplo, tirar um dos dois aí do segundo turno. Hoje, como o Calil está em segundo, sem o apoio do presidente Lula, então tem que aguardar quando a campanha de fato começar para ver se vai ter alguma mudança mais forte. Mas tudo indica que aqui no estado teremos, se tivermos segundo turno, entre
Romeu Zema e Calil. E por que eu digo que aqui no estado, né, isso, né, se encaminha nesse sentido diferente do Brasil? Porque no Brasil você tem uma rejeição ao Lula e ao Bolsonaro, uma polarização rejeitada pela população em que um se nutre da rejeição do outro. Em Minas Gerais, você tem Romeu Zema, eu vou trazer aqui a aprovação dele, tem uma aprovação muito boa dos mineiros, não diga que o que eu acho, é o que a pesquisa mostra, e o Calil também saiu da prefeitura muito bem avaliado. Então você tem dois políticos, né, com as suas gestões aprovadas, né, seja pelo povo mineiro ou pelo povo de Belo Horizonte, e aí então esse é um ponto, dificulta o crescimento de uma alternativa, diferente do Brasil, insisto em que você tem dois altamente rejeitados liderando as pesquisas, o que favorece o crescimento de uma alternativa para tentar quebrar a polarização. E aqui então você tem o PSDB e o PDT com maiores dificuldades no estado. Bom, e vamos trazer aqui então o cenário para o Senado, né? Testaram aqui dois. No primeiro, o Aécio Neves, do PSDB, lidera com 20,8% dos votos. Eu, particularmente, custei acreditar nisso aqui, né? Em segundo lugar, Reginaldo Lopes, do PT, aparece com 8,3%. E em terceiro, Alexandre Silveira, que atualmente é senador, substituiu o Anastasia, ele era suplente do Anastasia, que foi para o TCU, e o Alexandre Silveira é do PSD e quer a reeleição. E a briga entre PT e PSD gira em torno dessa vaga para o Senado, porque o PT quer a vaga, mas o PSD não abre mão. Vamos ver, parece que eles estão entrando num acordo em que o PT indicaria o vice do Alexandre Calil e o Agostinho Patrus, que até então estava cotado como, né, vai ter que tentar aí disputar uma outra vaga. Em quarto lugar, você tem a vereadora de Belo Horizonte, do PDT, Duda Salabert, com 5,3%. Ela chegou a compartilhar essa pesquisa no seu Twitter, as pessoas questionaram se ela vai sair para o Senado ou para deputada federal, como tudo indicava. Ela respondeu que não confirmou o cargo que ela vai disputar ainda, né? Trago essa informação aqui para vocês. Então você tem aqui em quinto lugar Marcelo Álvaro Antônio com 3,9%. Ele é do PL de Bolsonaro e também vale lembrar de Valdemar da Costa Neto, aquele que foi preso no mensalão petista. Então, do segundo lugar ao quinto, empate técnico dentro da margem de erro. E em sexto você tem Marcelo Aro com 2,1%, que é do PP. Mas veja um detalhe importante, 53,3% dos eleitores disseram não saberem quem votar, não responderam, ou votariam em branco ou nulo ou em ninguém. 53,3%, o que indica também um espaço para grandes mudanças aqui. No outro cenário, agora sem Aécio Neves e sem Duda Salabert, você tem Reginaldo Lopes liderando com 9,2%, mas logo atrás Alexandre Silveira com 8,1%, Marcelo Álvaro Antônio com 5,6% e Marcelo Aro com 4,9%. Aqui um empate técnico entre todos. E se você soma, não sabe, não respondeu nenhum branco e nulo, 72,2% dos entrevistados. Então, para o Senado, uma situação totalmente indefinida, não tem favorito aqui. A aprovação do governador Zema é de 66% e 27,3% desaprovam seu governo. 6,8% não sabem ou não opinaram. Bom, pessoal, então é isso, né? Esses aqui são os números dessa pesquisa que foi feita em Minas Gerais. Eu fico por aqui. Se você puder, compartilhe esse vídeo, porque aqui no canal Politizando a gente luta por um Brasil melhor. Valeu e até o próximo vídeo.